Inicialmente, a gente já, além de agradecer, passa a palavra para a Marta e para a Keila, para que vocês possam também receber o calor o Livro dos Espíritos Responde. Olá, tudo bem, gente? Muito bom a gente estar aqui. Obrigada por essa acolhida amorosa. Isso já quebra metade do nervosismo, né? Então, o nervosismo já foi ficando ali na descida. Então, gente, é um tema muito atual, um tema palpitante, um tema que talvez, agora eu estava pensando, a gente começa com essa euforia, com essa alegria, mas o nosso esforço aqui é de que ao longo da nossa conversa a gente não vá se arriando assim na cadeira, né? Porque a gente vai estar falando de coisas que mexem com as nossas emoções. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão eles caracterizam como sendo a doença do século. Isso significa que antes não tinha depressão? Não, existia sim a depressão, ela existe sempre, só que a questão do diagnóstico mais preciso, né, e desse uso dessa terminologia é algo que realmente é recente. Se um de vocês chegasse num consultório médico, talvez há 20 anos atrás, num médico de qualquer especialidade, vocês falassem sintomas de depressão, talvez esse médico não soubesse identificar que vocês estavam com uma doença, né, tão importante e que precisa tanto ser diagnosticada para poder ser tratada. Então, apenas de algum tempo para cá é que se tem estudado mais e tido essa clareza maior, e o fato da gente estar aqui reflete a nossa preocupação em que mais pessoas compreendam, né? A ciência, ela precisa ser difundida. Os resultados de pesquisas, de uma compreensão sobre o ser humano, precisa ser divulgado. Então, a gente está aqui agora para isso, para que a gente possa compreender sobre esse tema, porque ao compreender, a gente vai poder se ajudar mais e ajudar mais aqueles que a gente puder, sejam familiares, sejam pessoas que a gente atende na casa espírita. Então, eu considero assim da maior importância e parabenizo desde já aí a comissão que promove esse tipo de debate. É muito importante que a gente se ligue nisso aqui, porque a gente, com certeza, todos nós aprenderemos aqui juntos. Muito obrigada. Bem, boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite da comissão, que primeiramente a gente sabe que o trabalho do psicólogo eu vejo ele como uma grande missão. Está todo mundo escutando aí atrás? Não, tem que falar mais alto. Eu vejo ele como uma grande missão, porque dentro de todos os contextos que a gente trabalha, na nossa vivência clínica, a gente percebe o quanto essa temática ela é uma temática de grande repercussão. Tanto que vocês estão aqui, tem pessoas em pé lá atrás, que a gente agradece. Eu sei que está calor aí um pouquinho atrás, né? Mas eu sei que vocês estão aqui por um propósito maior. Eu gostaria de continuar minha fala através de uma mensagem que eu gosto muito do Jung, que ele fala assim: mas o que acontecerá se eu descobrir, porventura, que o menor, o mais admirável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo, reside dentro de mim? Sou eu mesmo, e preciso de uma esmola de minha própria vontade, que eu mesmo sou meu inimigo e que é necessário amar. Exercitar através desse processo
do que é entender a depressão, não é apenas a gente falar em noradrenalina, dopamina, serotonina, que são as substâncias ligadas ao processo depressivo na forma química, neuroquímica do nosso cérebro. Mas é a gente falar da amplitude que é estarmos vivenciando o quadro depressivo na nossa existência. Agora há pouco nós estávamos sentados lá atrás e uma amiga nossa disse assim mesmo: eu estou aqui por causa da minha mãe. Ela está entrando em processo depressivo. Eu gostaria de saber agora, nesse momento, se vocês estão por vocês ou por alguém da família de vocês. Com certeza a gente está, né? Porque essas pessoas que estão passando por esse processo, nós a amamos, nós a queremos bem, e é a partir desse processo de entrega que eu e a Marta nos propomos hoje, é de conversarmos como nós estivermos mesmo com amigos, né, Marta? Conversando do lugar da nossa amorosidade e do trabalhar e do exercício que é olhar para o outro e não desistir dele. Então, sejam todos bem-vindos, estamos aqui para somar. E se a gente não souber responder, a gente vai dizer, tá? E a gente pede ajuda para os universitários, porque eu sei que tem muito psicólogo, médico trabalhando aí conosco. Obrigada, gente. Uau! E com essas falas de abertura, nós vamos chamar, então, a nossa participação especial no tema de hoje, que é o Alberto Almeida, né? Vamos lá para o nosso link. Oi, Alberto, boa tarde, tudo bem? Alberto, a gente quer te agradecer, em primeiro lugar, a sua participação aqui no Livro dos Espíritos Responde. Hoje o nosso tema é depressão e eu já vou te mandar logo a primeira questão. Existe um ponto de conexão entre os diversos casos de depressão que se apresentam na atualidade? E ainda, seriam os deprimidos almas comprometidas com vivências similares em vidas anteriores? O que você nos diz? Chegou? Está ouvindo? A depressão pode ter origem tanto de motivações de vidas anteriores, quanto na existência atual. As chamadas, na linguagem psiquiátrica, de depressões endógenas, aquelas que não têm uma motivação palpável, concreta, não identificada, que está no inconsciente da pessoa e na perspectiva espírita pode estar em outras experiências vivenciais, em outras encarnações, advinda do mundo espiritual com sofrimentos graves, a pessoa renasce e traz uma predisposição para a depressão, que aflora num dado momento da vida, e as depressões exógenas, que são aquelas motivadas pelas circunstâncias inerentes a essa existência, perda de um ente querido, a não aprovação num concurso, o rompimento de um relacionamento afetivo. Há uma motivação perceptível, há uma causalidade no aqui e no agora, e a pessoa, lidando com ela, não tem a resiliência capaz de poder passar por aquela experiência sem adoecer. E ela deprime, configurando um quadro, portanto, de um transtorno do humor, na linguagem médica, caracterizando, portanto, uma patologia, uma enfermidade. Segunda questão, Alberto. A depressão pode ser uma escolha do espírito para reparar erros do passado? A depressão pode ser uma consequência da forma pela qual o espírito fez más escolhas em outras vidas e vem, como todo processo mórbido, como um chamamento de atenção, uma dor que faz despertar. Porque quando deixamos de navegar no rio da vida, no canal, e nos distanciamos desse canal, corremos o risco de encalhar na margem. A depressão é um encalhe, é o navio que começa a perder velocidade, começa a bater na terra e às vezes encalha mesmo na margem. É, portanto, um transtorno que advém do espírito fazer escolhas contrariando as leis naturais. É como se ele rompesse a relação de filiação com o divino, de fidelidade ao divino, e passasse a fazer escolhas por si próprio, querendo ser o próprio Deus,
se revoltando, portanto, contra as leis cósmicas. Quando ele faz isso, essa ruptura criatura-criador, ele vai sentindo desconfortos, que vão se agravando se ele não reintinera com novas escolhas. E se ele insiste rebeldemente, a vida como que lhe trava o barco da caminhada na margem, fazendo-o, pelo sofrimento, ele despertar. Portanto, é quase sempre um sinal de arrogância, de orgulho, que leva o espírito, num processo de redescoberta de si mesmo, a encontrar na humildade a aquiescência com as leis cósmicas, como alguém que se reconecta com o Criador, fazendo o seu movimento de fé, de subserviência lúcida, cósmica, do filho com o pai, e assim, observando as leis de amor, a pessoa vem fazendo o caminho de volta da depressão. A depressão é uma doença muito grave, que em muitas circunstâncias a sua base pode estar nesse movimento da alma de rebeldia em relação às leis que regem a existência. Naturalmente que há outras situações que faz com que o espírito possa fazer más escolhas, mas essa é fundamentalmente a mais importante, a mais intricada, a mais enraizada e a mais difícil, levando muitas vezes as almas a experimentarem uma vida inteira num processo de tratamento, fazendo o caminho de volta para fazer a sua reconciliação com o divino. Te prometo que agora é a última pergunta, tá bom? Como as casas espíritas podem atuar no atendimento de pessoas que chegam com essa demanda? Através do atendimento fraterno, através do diálogo, na posição do recepcionista e do entrevistador, o acolhimento da pessoa que chega para encontrar no Espiritismo uma abordagem de natureza inclusiva, terapêutica, vocacionada para o despertamento do ser, para suas potências que precisam emergir e, sobretudo, nesse acolhimento que é feito na base da fraternidade legítima, nesse processo através do qual nós incluímos a pessoa sem censura, sem julgamentos, sem carões, sem lição de moral, entendendo que tristeza é uma emoção que faz parte do ser humano, saudável, positiva, que leva à introspecção, ao autoconhecimento, à meditação, à autodescoberta, mas de que a depressão, ela é uma patologia e que, portanto, necessita ter um olhar mais diferenciado, porque ela não cede, por assim dizer, do nada. Ela precisa de intervenções, ela precisa de apoio e de um atendimento multidisciplinar, significando, portanto, de que a casa espírita, quando vai acolher a pessoa depressiva, precisa ter um olhar, aqueles que o fazem esse acolhimento, bem abrangente, para não só não entrarem com uma abordagem que seja selvagem, limitada, primitiva, querendo que a pessoa saia porque ela faz pouco esforço, porque ela não quer melhorar, porque simplesmente ela está com moleza. Não, nada disso, mas compreendendo de que toda pessoa que está nesse estado é alguém que precisa mais do que um acolhimento, de um processo terapêutico e de uma abordagem medicamentosa quando se trata de uma depressão moderada. A depressão leve, dentro da psiquiatria, ela exige o atendimento psicoterapêutico. A casa espírita entra junto, de uma forma a comparar com uma mão na luva. É uma combinação perfeita. Se a depressão se configura de quadro moderado, num nível moderado, ela já requer, para além da psicoterapia, o atendimento de natureza psiquiátrica, portanto, medicamentoso, orientado pelo profissional da área. Então, a casa espírita precisa estar aberta para fazer links, conexões. Não pretender resolver os problemas das depressões, notadamente das mais graves, apenas com a sua intervenção de natureza espiritual, que sempre é muito oportuna e que vai potencializar todo e qualquer tratamento que a pessoa já faça. Mas, em momento algum, nós devemos excluir os atendimentos dos profissionais.
não só suprimir, como às vezes inadvertidamente algumas pessoas que não conhecem a temática e fazem uma abordagem não espiritista, suspendendo remédios, desaconselhando tratamentos dos profissionais. Isso não cabe, de modo algum. A Casa Espírita não vai intervir nesse nível. Como também naqueles que a procuram com um grau de necessidade muito ampla, ser capaz, o entrevistador, de sugerir o atendimento profissional quando se trate de um quadro efetivamente que exija um atendimento mais aprofundado, no âmbito psicoterapêutico ou no âmbito também psiquiátrico. É bom que se entenda de que mesmo numa abordagem psiquiátrica, o atendimento medicamentoso, ele atende a patologia procurando restaurar a neuroquímica cerebral. É o atendimento dos efeitos que a doença se caracteriza, se configura, afetando o corpo. Mas é necessário ir às causas. A medicação cura a doença, não cura o doente. A psicoterapia e a doutrina espírita traz efetivamente nessa combinação perfeita a possibilidade da pessoa fazer a sua imersão e procurar ver em si as motivações que levaram ao quadro da depressão. Portanto, o Espiritismo tem o compromisso de tratar o doente, não a doença. A medicina, na atualidade, ainda está muito adstrita à patologia. E a psicoterapia entra fazendo essa mediação. Logo, essa combinação de ciência e religiosidade proposta por Kardec e o Evangelho segundo o Espiritismo é uma combinação perfeita. Então, agradecemos a sua participação, Alberto, senhora. Alberto Almeida. Muito obrigada. Agora ficou bom, né? Agora a gente já pode ir embora, porque o Alberto já falou tudo. Marta, Keila, então além de poder comentar alguns elementos que o Alberto trouxe aqui para a gente, eu gostaria de incluir ainda mais uma questão, que é qual a melhor terapêutica para os casos de depressão? Então, gente, a gente brincou mesmo com isso quando a gente ouviu a fala do Alberto. Pronto, o Alberto já disse tudo, a gente já pode levantar e ir embora. Na realidade, ele fez uma bela síntese, né, passando pela questão das causas, pela questão da intervenção, a casa espírita, como é que entra nesse tratamento. E esses são elementos que eu acho que valem a pena a gente retomar. Então, tem uma coisa que é muito importante, que é sempre a gente pensar o ser humano dentro de uma visão holística. O Alberto não usou essa palavra, mas essa palavra, para quem conhece, é a cara dele, né? Uma visão holística, uma visão integral desse ser humano, que comporta várias dimensões. Então, nós temos um ser humano que tem a sua dimensão biológica, que tem a sua dimensão psicológica, que inclui o mental, o emocional. Nós temos um ser humano com a sua dimensão social, das relações, que inclui a família e tudo que cabe dentro da família. Inclusive, estamos também fazendo questão de incluir a questão sistêmica, da gente olhar a família como um sistema que tem ancestrais, que tem uma história, que tem padrões que se repetem, que nós repetimos, né? Muitas vezes padrões inconscientes, mas que se a gente for investigar, for pesquisar, a gente vai encontrar lá atrás num avô, numa avó, né? E que nem tudo a gente vai considerar do ponto de vista genético, porque às vezes o que a medicina tradicional vai dizer? Ah, sua mãe tem depressão, então você tem X% de probabilidade de ter depressão também. E aí a gente fica achando que é uma questão hereditária do ponto de vista biológico apenas. Mas a gente está incluindo
a questão sistêmica, porque muitas vezes vai além do biológico. Nós vamos repetir padrões ao longo das gerações. Então, se nós temos uma família em que várias pessoas para trás apresentavam quadros de depressão, isso acende uma luzinha de alerta para nós. Opa, o que isso significa? E aí a gente entende a depressão como uma resposta e não como um fenômeno isolado e que não tem relação com todas as outras coisas. Mas retomando a questão da visão holística, né? Então, o biológico, o psicológico, o social, que inclui o familiar, o sistêmico, o espiritual, e aí a gente pensa no espiritual não apenas do ponto de vista da nossa visão de que somos seres imortais, somos espíritos que trazemos a nossa bagagem, como o Alberto colocou na primeira questão que ele respondeu, das experiências anteriores, que esse espírito, ao renascer, traz uma bagagem, traz comprometimentos, mas também o espiritual do ponto de vista das obsessões, das interferências que também muitas vezes estão presentes numa patologia como a depressão. O espiritual, e vamos além do espiritual, apesar da Organização Mundial de Saúde ficar só com essas 4, hoje inclui o espiritual. Então é o ser bio, psico, sócio espiritual. Mas a gente vai além também numa visão desse ser holístico com a sua dimensão cósmica, com a sua dimensão transpessoal. Então, todas as vezes que a gente fosse analisar essa questão, a gente precisaria recorrer a toda essa visão. E aí, gente, vamos pensar, quantas vezes a gente vê uma pessoa que está triste, que está para baixo, que não está dando conta de cumprir as suas atividades, e o que a gente diz que essa pessoa está? Está o quê? Deprimida, depressiva, né? Ou seja, a gente traz um conceito e apressadamente a gente muitas vezes está ali rotulando, diagnosticando uma pessoa sem que a gente tenha passeado por todas essas dimensões do ser humano que nos falam da sua complexidade. Então, a chamada de atenção para nós é assim: o quanto nós somos seres complexos e que uma questão como a depressão precisa de que a gente possa avaliar o ser com a sua complexidade. A Marta sinalizou muito algo que eu me preocupo muito quando a gente fala sobre depressão, que as pessoas trazem muito o sentimento da tristeza. Estar triste é um processo normal da nossa humanidade, do nosso humano. Muitos de nós sentimos momentos de tristeza, mas quando nós passamos de um patamar que essa tristeza ela já se torna constante, ela já não consegue mais sair daquele quadro, a gente precisa identificar que aquela pessoa precisa de ajuda. No nosso cotidiano, como profissional da área de saúde, a gente percebe muito que a maioria das pessoas, elas não têm essa compreensão do que é verdadeiramente um quadro depressivo. O Alberto definiu muito bem a questão dos quadros, né? Leve, moderado e grave. Hoje, a gente percebe que a maioria das pessoas que chegam no consultório, elas estão já no quadro já moderado, porque elas são tidas como pessoas preguiçosas, pessoas que não querem trabalhar. Tem pacientes que não gostam nem de sair de casa em tratamento psiquiátrico, porque as pessoas se verem no shopping, elas vão dizer que elas estão bem, que elas não podem estar no shopping porque elas estão deprimidas. E isso é algo que a gente sempre observa, e até mesmo nas nossas próprias falas, quando a gente vê um paciente ou um parente nosso passando por essa realidade.
quantos de nós não falamos que ele está... Não, levanta, bora fazer as coisas, bora organizar um armário, e a gente achando que aquela pessoa não tem, né, a disposição que ela deveria ter. Quando a gente está elaborando o tema, né, trocando especificamente, eu fiquei pensando muito na neurociência, né? Hoje em dia, a neurociência tem avançado muito nesse campo das descobertas de o que tem levado efetivamente as pessoas a deprimirem. E muitos dos estudos recentes balizam a questão do ser humano tendo dificuldade de lidar com frustrações. E a partir daí, essa frustração, ela gera desde aquela criança pequenina que não consegue receber o não, até o adulto que recebe um feedback no ambiente profissional e ele vai para casa e não quer mais trabalhar porque ele não gostou da forma como ele foi alertado ou sinalizado pelo chefe. Então eu vejo que esse caminhar, olhar efetivamente o que é que a depressão ela age na nossa vida, é um ponto que hoje, e esse espaço que nós estamos fazendo aqui, é importante que vocês sinalizem como vocês percebem isso no cotidiano e possam ajudar, auxiliar as pessoas que chegam, sejam no ambiente profissional de vocês, nas casas espíritas e com os familiares. Ok? Muito bem, obrigada. Então agora a bola está com vocês. A Keila até já nos fez um convite aqui para esse exercício. Pensar assim, eu me sinto deprimido, eu me sinto deprimida quando... Completem aí essa frase. Quando tem prova. Quando eu não consigo as coisas que eu quero. Quando eu tenho entrevista de emprego. Quando eu estou sozinha. Quando o resultado é negativo da entrevista de emprego. Quando eu estou na TPM. Ui! Quando eu bem com a morte. Muito bem, meninas. Então ficou agora aqui. São vários elementos para vocês organizarem. Olha que legal. Organizar todas essas informações. Então, gente, esse exercício ele é bom para que a gente prossiga naquela linha que a Keila iniciou, que é da gente entender, e o Alberto também falou isso, né, sobre o que é a tristeza, o que é um processo de angústia, de melancolia, que se caracteriza como uma emoção. O que é uma emoção, né? É algo que se move. A palavra emoção, ela nos dá essa ideia de movimento, né? É algo que se move dentro de nós em determinados momentos, como resposta a um evento da vida, como esses inúmeros que vocês deram aí, e que, então, isso não se caracteriza como uma depressão. Então, é muito importante que a gente faça essa distinção. O que é uma emoção, que pode ser de tristeza, que pode ser de melancolia, que pode ser de solidão, né? Que pode ser de frustração também. E o que é uma depressão? Hoje em dia, e a gente tem comentado isso bastante, nós estamos numa sociedade que nos cobra felicidade permanente, alegria duradoura, sorrisos para sempre. É isso que a gente é cobrado, né? Basta passear pelas mídias sociais e a gente vai ter uma ideia de comercial de margarina, que todo mundo é sempre muito feliz e que ninguém tem problemas. E isso não é verdade.
todo mundo tem problemas. Alguém aqui pode levantar a mão e dizer, não, eu não tenho nenhum problema, os meus foram todos resolvidos. Pode? Aqui não, né? EIMEP 4.0, problemas todos resolvidos, né? O problema é quando a gente sair daqui do EIMEP. A gente pega o nosso pacote de novo de problemas, né? Ou seja, todos temos problemas, a dor, ela faz parte da nossa trajetória evolutiva, da nossa condição, dentro de um planeta ainda de provas e expiações. Então, como é que nós estamos lidando com a dor, lidando com a tristeza? Então, existe um apelo de que a gente se livre rápido dela, né? Que a gente mande logo essa tristeza embora, que a gente mande logo essa dor embora. Ou que a gente faça uma avaliação deturpada de que a gente então está deprimido, né? De que a gente então está com uma doença, porque vejam, tristeza é emoção, depressão é doença, é síndrome. Significa que são vários sintomas. O que são sintomas? São respostas que nós damos aos eventos da vida, a uma dor, ao papão quando perde, à prova do vestibular que eu não passei. Então, como é que eu respondo aos eventos da vida? Com uma tristeza que eu posso aprender a lidar, que eu posso aprender a atravessar essa tristeza, a falar dela, não é reclamar, ficar na queixa, mas a falar, porque a fala nos ajuda, a gente compartilha, a gente ouve a experiência do outro, e isso é uma vivência. A depressão, ela se caracteriza por um conjunto de sintomas. Então, vamos aqui passar rapidamente por um bocado deles. Você vai ter o seu pensamento comprometido. Então vamos lá. Se você está passando por um processo depressivo, você vai ter o seu pensamento comprometido. Você vai ter dificuldade de se concentrar nas coisas, de ler um bom livro. Você vai ter pensamentos negativistas. Ainda que você não seja uma pessoa pessimista, você vai se tornar pessimista, você vai ter pensamentos negativos, como se nada fosse dar certo. Você vai ter episódios frequentes de tristeza, de angústia. Você vai ter dificuldade de se socializar, de querer estar aqui no EIMEP 4.0 com uma galera à sua volta. Isso não vai ser bacana. Você vai ter dificuldade de viver coisas que antes eram prazerosas para você, não são mais. Você adorava ir fazer uma caminhada e respirar um ar puro, pegar o sol da manhã. Nem pensar, não vou de jeito nenhum, não tenho a menor energia para fazer isso. Você vai ter dificuldades de tomar decisões. Você vai ter o seu sono comprometido, ou você vai dormir demais, ou você vai ter insônia. Então, olhem quantas coisas eu já falei. Quando tudo... Aí você está com insônia, vamos mais adiante. Você está com insônia, Marta, eu estou com depressão? Não, é só insônia? Não. Você pode estar com um distúrbio do sono, aí é outra coisa. Então, para que fique bem claro, a depressão, ela se caracteriza quando você junta numa mesma pessoa vários desses sintomas que eu falei. Então, percebem como é múltiplas coisas que se juntam num determinado momento e que vai variar de grau. Aí entra a caracterização que o Alberto fez e que a Keila retomou: leve, moderada e grave. Uma pessoa que está com depressão grave, ela vai ter tudo isso num grau lá em cima, num grau máximo. Ela não sai da cama, ela não quer tomar banho. Se ela tem filhos, ela não dá conta, ela não tem energia
para cuidar dos filhos. Ela ama esses filhos, ela não deixou de amar. Mas ela não dá conta, porque a sua energia está completamente comprometida, né? E aí, aquilo que a Keila falou, aí muitas vezes, numa pessoa que está com esse quadro, a gente vai dizer, poxa, mas deixa de moleza, reage. Vocês não imaginam o sofrimento de uma pessoa que está vivendo isso. Posso falar? Sofrimento valendo, gente. O sofrimento é muito grande. É importante ressaltar, relatou muito sobre as características do processo depressivo, mas no adolescente é diferente. O adolescente ele fica irritado, ele fica rabugento, que a gente brinca assim, meu filho está intolerante, rabugento. É totalmente diferente do que o adulto. Então, a gente precisa observar muito isso, né? O adolescente, ele não fica querendo dormir muito, não. Ele fica mais agitado do que habitual, ele começa a fazer com mais rapidez as atividades dele. E o quanto de vocês observam nas pessoas que têm depressão a dificuldade e a diminuição da cognição. Eles reclamam que eles não estão conseguindo ter uma atenção, que eles não conseguem se concentrar, que eles não conseguem aprender. Por quê? Porque há um rebaixamento efetivo dos parâmetros do processo depressivo. Então, até isso, quando as crianças que chegam no consultório deprimidas, se vocês forem observar, elas são aquelas crianças que batem muito nos outros colegas, ou que ficam muito retraídas na sala, não querem fazer atividades pedagógicas. E eu vejo assim, que uma das coisas que falaram daqui, com relação à questão do luto, né, o luto de pessoas queridas, né? Mas eu vejo assim, que olhar o luto, o processo depressivo no luto, de qualquer forma, seja perda de entes queridos, a relação afetiva, a forma como a gente lida com a perda de um filho, tudo isso envolve neuroquímica, mas também envolve algo primordial, que é a nossa conexão com o nosso sagrado. A nossa espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, a gente está falando num campo bem maior do que a religiosidade. Como é que eu estou me conectando com o meu divino? No dia a dia, a gente percebe que os pacientes que aderem melhor à terapia e o tratamento medicamentoso são pacientes que têm uma conexão com essa espiritualidade, que eles vivenciam uma religião. Os pacientes que têm essa vivência, eles têm muito mais resistência. A adesão terapêutica e principalmente a questão da psicoterapia. A gente observa eles muito mais difíceis no trato terapêutico. Mas eu vejo assim, uma das coisas que a gente estava reforçando e estudando para o dia de hoje, né, o Livro dos Espíritos, ele nos traz uma belíssima questão, que é a questão 919, quando ele, conhecimento de si mesmo, ele diz, qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Se nós nos oportunizarmos dentro de um processo terapêutico e de vida efetivamente, olhar para o que nós já avançamos com amorosidade, com responsabilidade diante do que a gente se propõe, nós já vamos estar fazendo um grande passo. Nós temos, eu acredito assim, todos nós, eu também me incluo, de não valorizarmos o que de bom a gente já tem. A gente se cobra muito efetivamente por nós sermos espíritas e queremos que nós sejamos perfeitos de uma forma estratosférica, que a gente acaba, quando a gente comete uma situação que nos desagrada no nosso dia a dia, a gente não consegue suplantar a misericórdia divina. A forma como a gente se conecta através da nossa relação
com o outro, a relação com o nosso sagrado, a forma como a gente vivencia a prece. Né? Quantos de nós, num processo depressivo, nós não buscamos a nossa conexão com o espiritual? É como se a gente estivesse se perdendo no processo. E eu vejo que o quanto é importante a gente estarmos voltando para o exercício diário com os nossos familiares, com as pessoas que nós amamos, que estão passando por esse processo, de fazer eles olharem a parte positiva. O paciente depressivo, ele é muito negativista. Tudo que tu fala para ele que ele é bom, ele diz que ele não é. Então, fortaleçam os pais de vocês que estão passando por essa realidade, os filhos, os adolescentes, trazer eles para essa reflexão. Olha a parte boa, você já avançou, você já conquistou muita coisa boa. Muito bem, agora então a gente vai, com o restinho de tempo que nós temos, para a parte, quem sabe faz ao vivo. Nós teremos perguntas que vocês podem vir aqui fazer para a Marta e para a Keila. A gente vai instituir, pode vir, a gente faz bloco de 3 perguntas. 30 segundos para pergunta, e aí eu vou pedir embora todo o conteúdo de vocês, mas para a gente restringir a uns 2 minutos de resposta, por favor. Vamos... Isso, peraí. A gente vai na ordem, tá bom? Assim, aqui, ó. Vocês podem ficar aqui, né? Venha para cá. Eu quero apenas tirar uma dúvida minha. Recentemente eu perdi um ente querido. Só que eu tenho uma dificuldade de chorar. Eu fico preso nas minhas emoções. Isso causa depressão? Bora fazer bloco, por favor, mais. Eu queria saber, assim, se toda pessoa que está passando pelo processo de depressivo, ela tende a suicídio, né? E se todo suicida passou pela depressão. E ao contrário. O suicida passou pela depressão. Muito obrigada. Oi. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Marta. Boa tarde. Keila, eu estava lendo o Livro dos Espíritos e tem uma pergunta 926 que diz: a civilização criando novas necessidades não é a fonte de novas aflições? Sabendo que o processo depressivo ele pode ser desencadeado por diversos fatores, situações, muitas vezes ele pode ser movido por uma a pessoa não saber como alocar-se, como colocar-se naquela situação, certo? Então, como uma pessoa que está entrando nesse processo depressivo, como ela poderia lidar com esses novos males, novas situações, né? Às vezes nem situações maléficas, situações que irão prejudicar confortáveis, mas sim até talvez benéficas, como a mudança de um país, né, que muitas vezes pode desencadear uma pressão, um processo depressivo, né? Como lidar com isso, né? Obrigada. Oi. Pode, Arthur. Vamos fazer, que eu acho que só vai dar esse bloco mesmo. Exigência exagerada, cobrança do jovem de um sucesso material, não é isso, Arthur?
causa frustração. Ok. Então, essas perguntas, elas nos remetem às causas, né? Todas elas nos remetem às causas. A pergunta do André aqui na frente sobre o choro, né? Se pelo fato dele ter uma dificuldade de chorar, isso levaria à depressão. Não necessariamente. Então, chorar é bom? O que vocês acham? Chorar faz o quê? Alivia, não é isso? O choro, ele é como se você limpasse, né, os canais internos obstruídos pela dor. E muitas vezes a nossa sociedade, ela contém isso. Então é sabido que muitos homens ouviram a famosa frase, homem não chora, né? E muitos homens verdadeiramente têm dificuldade de chorar e isso pode causar dificuldades na expressão dessa emoção. Mas nós não podemos fazer essa ponte direta. Não chora, vai ser um deprimido, vai ter depressão. Não. Você pode não chorar e ainda assim você está trabalhando e elaborando as suas emoções e tendo um canal de expressão disso. Então, não necessariamente levaria à depressão. Tu pega outra e depois tu devolve. Com relação à segunda questão, que ela perguntou que todos os casos de depressão podem levar ao suicídio ou não, né? Assim, os quadros depressivos, os mais leves, raramente a gente observa ideações suicidas. Quando a gente fala ideações suicidas, são ideias de morte, né? Eu quero tirar a minha vida. Oi, meu anjo. Sim. Ele não se mata, ele se mata porque ele não quer mais sentir a dor que ele sente. Isso. É uma colocação. Toda vez que o microfone chega, ele... O Eduardo falou algo muito importante, né? A gente precisa ter muita clareza em relação ao suicídio e desmistificar também a questão de muitas das vezes a gente, enquanto espírita, achar que o suicida é um fraco, é uma pessoa que desistiu da vida e não se apropriou do que ele teve como existência, né? E mais ainda, aquele olhar que vai por um umbral, né? Se nós tivermos ainda essa compreensão, nós estamos não utilizando até as ferramentas do próprio livro dos Espíritos, as questões, eu vou depois passar para vocês, 943 e 944, fala sobre essa questão de como é que o homem está direcionando o seu olhar perante a vida. Se o tratamento for um tratamento mais moderado, o que a gente vê de praxe, que existe mais frequência, né? Agora, os quadros raramente leves não, porque a psicoterapia, o suporte psicoterápico ajuda bastante, mas o moderado e o grave a gente observa significativamente os quadros de suicídio. Aí ela perguntou, e ao contrário? Não necessariamente, porque muitos de nós não podemos esquecer que nós somos espíritos imortais, e nós temos uma bagagem. A gente está até comentando essa bagagem cósmica, transcendental que está conosco e que nós temos as nossas predisposições também espirituais para acontecer o quadro de suicídio. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente coloca que o depressivo ele sempre vai ter um risco suicida, até para que a gente não possa também gerar que as pessoas fiquem nervosas, poxa, mas o meu filho está depressivo, Keila, será que ele vai tentar se matar? Isso daí é algo que a gente observa muito no movimento espírita, especificamente de nós que somos leigos, né? Porque efetivamente, quando a gente não conhece, a gente acaba utilizando essas informações de uma forma leiga. E que bom que a gente está tendo esse espaço de diálogo para que vocês possam também olhar
e esclarecer os familiares que chegam à casa espírita nesse campo do suicídio, no acolhimento, né, da forma amorosa, e não sinalizar, olha, que pena, né, o seu filho já foi para um umbral, aí lá, né, ele se matou, e aí ele vai pagar muito, mas ele vai sofrer muito. Como é que uma mãe, um pai vai escutar isso numa casa espírita? Precisamos refletir a nossa abordagem que estamos fazendo nos nossos atendimentos. Isso, precisamos acolher essas pessoas para que elas possam perceber que esses pais, eles já chegam muito fragilizados, porque muitas das vezes eles se sentem como eles falharam como pais. Então, vamos ajudar os nossos trabalhadores a terem um acolhimento e uma amorosidade para com essas famílias que passam por essa situação. Só complementando essa fala da Keila, e aqui dentro da nossa proposta, o Livro dos Espíritos responde, né? Na 957, eu deixo aí para vocês, 957, eu deixo aí para vocês pesquisarem também, que é sobre as consequências do suicídio. E logo na primeira frase diz assim: não existem penas fixas. Então essa fala, muitas vezes recorrente nossa, de que se suicidou, vai ficar num umbral não sei quantos anos e vai ver o corpo se decompondo, a gente cria, né, todo um imaginário a respeito dessa situação, desconsiderando a misericórdia divina acima de tudo e desconsiderando a experiência única. Cada um de nós vive, né, na sua trajetória uma experiência, e que muitas vezes aquele suicídio não tem a mesma representatividade que tem para uma outra pessoa, porque cada um de nós está vivendo a partir do seu nível de conhecimento, do que já acumulou, das experiências. Então, que a gente tenha esse cuidado, não é, para que a gente não seja aquele que, ao invés de consolar, e a doutrina espírita é eminentemente consoladora, essa é a sua função primordial, né? Consolar, trazer a esperança, a fé no futuro, para que ao invés de a gente fazer isso, a gente não jogue um familiar, uma pessoa mais ainda para uma sensação de impotência, de desesperança, de desespero mesmo. Então esse é um cuidado que nós precisamos ter. O tema suicídio é um tema à parte, né? Que daria aqui toda uma discussão, mas ele não é inicialmente o nosso objetivo. Nós temos ainda duas questões. Me relembra dela, é sobre as aflições, né? Isso, não. O do Arthur é a exigência do sucesso, né? Que isso causa frustração, e a questão das mudanças, as mudanças, né? Se elas, ainda que positivas, mas que acabam nos trazendo algum tipo de desconforto, isso levaria a uma depressão. Ok. Então, vamos novamente lembrar como é que nós hoje estamos em termos de uma sociedade ainda muito materialista, ainda muito voltada para as aparências, que se preocupa mais com a estética do que com a ética, ou não é? Então, essa sociedade, ela vai nos gerar, e aí eu estou aqui fixada numa frase que a moça leu aqui da pergunta, a fala dela sobre as aflições, né? Que muitas vezes a sociedade, ela cria necessidades que são falsas. E o quanto isso gera aflições, o quanto isso, pegando a fala do Arthur, né? Vai nos gerar um nível de exigência tão grande que a gente nunca vai atingir. Então eu tenho que ser o melhor em tudo, eu tenho que ser o mais bonito, o mais sarado, o que tem o tênis mais legal, o melhor da sala, o melhor isso, o melhor aquilo. E nós vamos criando padrões tão idealizados e tão distantes da nossa realidade,
que a gente, ao invés de nos gratificarmos com o que nós já somos e com o que nós temos efetivamente, nós vivemos sempre na falta. Então esse é um padrão que pode nos levar sim para uma depressão. Quando a gente vive, ao invés de viver, e hoje se fala muito de gratidão, e é importante sim que a gente assimile isso como uma forma, um antídoto, né, uma terapêutica para a gente usar no nosso dia a dia. Ao invés da gente ir para a gratidão e agradecer por tudo, a gente fica sempre na falta. A gente fica sempre na lamentação, na reclamação, num padrão negativista, ao invés de valorizar o que já somos e o que já temos. E isso entra sim dentro desse arcabouço de causas que podem levar a uma depressão, sobretudo quando nos pega fragilizados, quando não desenvolvemos uma resiliência diante das dores da vida. Se numa condição dessa, de super exigência e de fragilidade, você recebe um não, o que pode ser esse não? Uma reprovação, um término de um relacionamento, uma morte de alguém querido, um desemprego, né? As situações da vida que todos nós estamos sujeitos. Se numa condição de exigência e de fragilidade psíquica, emocional, você se confronta com um não desses, como é que você vai reagir? Todos os outros aspectos de uma predisposição, de questões sistêmicas e, enfim, de uma série de fatores, você pode sim desenvolver uma doença depressiva. Ok. Acho que contemplou as duas perguntas, né? Acredito que sim. As duas perguntas. Sim. Gente, infelizmente não há tempo para mais perguntas. Eu quero ouvir um A mais forte, assim, para convencê-las. A gente vai dar, assim, ainda 2 minutinhos para considerações finais, tá? Considerações finais. A produção já disse que não, essa produção é enrijecida. Depois que ele passa na mediação, ele fica assim. Vai, Kelinha, 2 minutinhos para suas considerações finais, a Martinha depois. Eu queria dizer para vocês que a gente não pode esquecer que a terapêutica para a depressão e para os transtornos mentais, efetivamente, para nós que compreendemos e conhecemos a doutrina espírita, claro e evidente, psicoterapia, medicação, quando for necessária, e principalmente, gente, vamos tentar fazer a nossa terapêutica maior, se autocuidar, orar, pedir proteção, se conectar com o nosso eu divino, porque essa terapêutica, ela também, junto com a atividade física, junto com meditação e todas as práticas que a gente possa vir a fazer como complemento salutar para sairmos desse quadro, eu acredito, porque eu vivencio isso no meu consultório, a terapêutica do amor, ele é primordial. O olhar do teu filho, da tua filha, o olhar do teu esposo, da tua esposa, dizer assim, eu estou contigo e vamos passar junto por essa experiência. Porque se nós estamos juntos, é porque nós necessitamos estar. Obrigada, gente. Não houve realmente chance da gente entrar nesse aspecto que a Keila acabou de falar, que é a questão da autoestima, do auto-amor. Então eu quero repetir a fala da Keila, porque realmente essa é uma forma da gente se imunizar. É a gente aprender verdadeiramente a nos amarmos do jeito que nós somos. Do jeito que você já é bom. Você, como diz a Estela, que saiu, não esperou para ouvir o que eu vou falar dela, a Estela adora dizer assim, gente, eu já sou melhor do que há 100 anos. E aí a gente precisa se apropriar disso, né?
e aprendermos a nos amar, aprendermos a nos olhar no espelho e dizer muito obrigada porque você existe. Muito obrigada porque você é um ser iluminado e porque você está aqui para crescer. E a gente precisa se dar esse amor. Essa é verdadeiramente uma forma da gente se imunizar e da gente sair desse padrão de tanta exigência que a gente acaba mergulhando nele. Ele está aí na sociedade, mas a gente acaba aderindo a isso e se exigindo demais e não se amando. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Um beijo.